Eu vou dar início à apresentação do trabalho de ERU 400, Políticas Governamentais Aplicadas ao Agronegócio, ministrada pelo professor Marcelo Ferreira. O meu grupo ele é composto por mim, Suelen, o Alan Correia, Álvaro Pereira, Guilherme Menezes, Pedro Cota, Fábio Luiz e Mathieu. A reestruturação da produção do comércio de soja e carne bovina na América do Sul sob a égide de regulamentação ambientais e imitação. É o artigo que a gente fez do trabalho. Um pouco do resumo. O artigo ele trata sobre o aumento das restrições legais ao desflorestamento, a expansão da soja e do gado na América do Sul. Ele fala também que de 2006 a 2009 limitaram a compra de soja e de gado. Houveram também fuga para áreas menos regulamentadas. Houve produção nas fronteiras agrícolas e eficácia geral das leis e a diminuição do desmatamento na Amazônia. As leis sobre o desmatamento na Amazônia têm como objetivo proteger o meio ambiente e a biodiversidade dessas regiões. A expansão da soja e do gado aumentam significativamente o número de áreas desmatadas. Com isso, houveram uma forte perda de floresta e da vegetação da savana na América do Sul e nos biomas da Amazônia. Para combater, foram criados acordos privados entre 2006 e 2009 para limitar a compra de soja e gado provenientes de áreas desmatadas. Embora essa expansão tenha participado do desenvolvimento econômico e da infraestrutura da região, ela é causadora de muitos problemas, como remanejo de comunidades indígenas e tradicionais, perda de recursos naturais e conflitos socioambientais. Lembrando também que as restrições, elas, para limitar o desmatamento na América do Sul, elas variam de acordo com cada país e sua legislação específica. As medidas e políticas comuns adotadas na região para combater o desmatamento foram a legislação ambiental, áreas protegidas, monitoramento e fiscalização, incentivos econômicos, cooperação internacional e o combate ao desmatamento ele traz também repercussões negativas, como a fuga das atividades agrícolas causadas pelas restrições de áreas, custos adicionais e burocracia, além da menor rentabilidade das atividades agrícolas. Um pouco sobre repercussões do monitoramento. Houve fuga das atividades causadas pelas restrições, deslocamento para áreas com menor fiscalização, pressão econômica, a exigência do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. O governo ele criou uma lista de modo a identificar os produtores de áreas desmatadas para poder negar empréstimos. Durante os anos 2000, foram aplicadas multas a 80% dos produtores da reserva legal. E falando um pouco da floresta amazônica, muitas empresas tomaram a decisão de não comprar mais soja cultivada em solo amazônico para promover a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social. Todas essas medidas têm como objetivo a promoção da sustentabilidade, práticas e técnicas agrícolas sustentáveis, o aumento da conscientização para que essas empresas busquem origem sustentável dos produtos e evitem a contribuição do desmatamento da floresta amazônica. Eu vou falar agora um pouco sobre as políticas públicas e os impactos. A eficácia das políticas tem relação com as penalidades ou recompensas. A intensificação agrícola gera o efeito rebote. O que é o efeito rebote? O efeito rebote ocorre quando uma mudança tecnológica, como a intensificação agrícola, resulta em maior eficiência e lucros, levando a uma expansão agrícola maior do que o esperado. Isso pode acontecer mesmo quando políticas são implementadas para restringir o desmatamento. Por exemplo, subsídios para a intensificação podem levar a uma expansão da área agrícola, aumentando os lucros na região. Esse efeito é mais comum em commodities agrícolas, como soja e carne bovina. Vou falar um pouquinho agora sobre a mudança indireta no uso da terra. A mudança indireta no uso da terra ocorre quando políticas afetam os usos e os usuários da terra, desencadeando uma série de eventos que resultam em desmatamento. Na América do Sul, a expansão da produção de soja tem levado ao deslocamento da pecuária para áreas florestais.
Embora as políticas públicas analisadas se apliquem teoricamente a ambos os setores, existem diferenças nas implementações ou regulamentações privados. Falar um pouquinho agora sobre o vazamento do uso da terra. O vazamento de uso da terra ocorre quando políticas de regulamentação ambiental têm o efeito indesejado de deslocar o impacto ambiental para outras áreas. Isso pode ocorrer devido à redução dos rendimentos agrícolas nas áreas afetadas pelas regulamentações, levando à transferência de capital e produção para regiões com maior rentabilidade. No caso das fronteiras da soja e gado na América do Sul, as condições são propícias para o vazamento, devido a mudanças recentes nas políticas de conservação florestal. Agora eu vou apresentar para vocês alguns dados. Para testar o impacto das regulamentações de desmatamento na expansão agrícola e nos padrões de importação, foram utilizados modelos de área para soja e pastagem, bem como modelos iniciais para importação de soja e carne bovina. Os dados foram coletados em nível municipal, departamento, província e bioma, abrangendo informações como área de cultivo, produtividade, cabeças de gado, preços ao produtor, dados populacionais, índices de adequação de terra e dados climáticos. Além disso, foram considerados custos de transportes, fluxos comerciais nacionais e dados de exportação em nível de bioma. O objetivo foi entender como as regulamentações impactam a expansão agrícola e os padrões de comércio. Agora eu vou apresentar alguns métodos para vocês. A nossa análise utiliza regressão de painel multivariada para estimar o efeito das regulamentações de desmatamento na expansão agrícola. Consideramos a diferença ano a ano na área de soja e pastagem entre 2002 e 2013, levando em conta efeitos fixos de tempo e indivíduo. As regulamentações são medidas pela porcentagem de floresta protegida em cada município, ajustada pelo índice de adequação para soja ou pastagem. Também examinamos a aplicação das regulamentações por meio de variáveis relacionadas à governança. Realizamos testes com diferentes defasagens e controlamos outras variáveis relevantes. A análise é focada nos principais biomas da região e os resultados são interpretados considerando a evolução temporal e o contexto local. O modelo de área de soja estima o impacto das regulamentações no crescimento agrícola, considerando variáveis como as regulamentações, efeito das áreas vizinhas, preço da soja, produtividade, população, custo de transporte, condições climáticas e disponibilidade de terras adequadas. O modelo de área de pastagem é semelhante, porém considera variáveis específicas para a produção de carne bovina. Ambos os modelos são especificados em equações que relacionam as mudanças na área de cultivo com as variáveis explicativas. Então, vou continuar falando sobre o artigo e vou apresentar a parte de resultados. No artigo foi encontrado que não teve redução significativa na expansão da soja de pastagem, isso se a gente considerar todos os biomas brasileiros. Se a gente restringir somente ao bioma amazônico, a gente teve sim uma redução no crescimento da área, e já nas pastagens, o efeito de área florestal é significativo no aumento da produção, ou seja, o aumento da área te propõe um aumento da produtividade. Isso acontece nas pastagens. Outro resultado importante foi que os países não europeus não importaram menos de países com leis menos rigorosas, ou seja, eles continuaram importando de países com leis mais frágeis. Já os países europeus priorizaram países com leis mais rigorosas contra a expansão de florestas. Japão e Indonésia reduziram as exportações de países mais regulamentados. Eles foram em sentido contrário aos países europeus. Eles procuraram países menos regulamentados. Já os países europeus, eles importaram mais de países com soja transgênica. Ou seja, eles não estão preocupando somente com a regulamentação do país, e sim com a tecnologia empregada para não ter que ir para as áreas florestais. As exportações caíram nos países que teve valorização da moeda. Ou seja, o país exportador que teve a valorização da moeda frente ao mercado externo, ele foi prejudicado em termos de exportações. Para a soja, houve queda nas exportações em locais que teve aumento das tarifas alfandegárias, ou seja, uma política governamental que atrapalhou as exportações. A associação entre desmatamento e área desmatada era mais forte entre 2001 e 2006 do que em 2007 e 2013.
isso considerando todo o bioma brasileiro. Porém, se a gente considerar só o Cerrado brasileiro, em 2007 e 2013 é mais forte do que em 2001 e 2006. Umas relações com a matéria de Euro 400, a gente pode elencar o mercado de câmbio. É um mercado importante, como dito anteriormente, os países que teve valorização cambial, os países exportadores frente ao mercado externo, ele saiu prejudicado, porque com isso os preços para os países importarem desse país é mais caro. A gente tem também o comércio internacional, o comércio entre países, comércio de exportação, importação, as políticas governamentais a fim de diminuir o desmatamento, com a aplicação de multas, taxas, ensino mesmo para não ir para as áreas florestais. Temos também as tarifas de importação, que alguns países aplicam tarifas alfandegárias para outros, para diminuir esse mercado, ou então apenas para ensinar para aquele mercado, se continuar desmatando, não vai ter aquele comércio. Temos também os acordos internacionais, que eu posso citar o Mercoeuro, que é o acordo do Mercosul e a União Europeia, um mercado importantíssimo para exportação de soja e de carne. Outra relação com a matéria, temos também o crédito agrícola, que o governo, como explicado no artigo, o governo ele fez uma lista de pessoas que receberam multas e mesmo assim continuaram desmatando, continuaram produzindo em áreas florestais para poder dificultar o acesso dessas pessoas ao crédito agrícola. Obrigado.